Quando surge, galera palmeirense, vamos falar aí dos campeonatos paulistas de 92 e 93. Gui, já tô com saudade, velho, do time de 93, aí, juro por Deus. Fala, Jorgito, fala, galera. Cara, esse time marcou muito, né? Esses dois times aí, 92, começo de tudo, né? E 93 aí é a afirmação, né? O ano da lavagem de alma do torcedor palmeirense, né? A gente sabe aí tudo que foi passado. E vamos que vamos falar desse momento histórico. Para mim, falar de história e falar de Palmeiras é sempre um momento É muito muito bom, agradável. né? É. 92 aí, a revolução começa na Sociedade Esportiva Palmeiras, com o Brunoro trazendo aí a Parmalat chegando, o Palmeiras trazendo Edinho Baiano, Giancarlo, Maurílio, Daniel Frasson, Mazinho, Evair, o técnico... O Evair já estava desde 91, né? O Evair chega em 91 estava 91 afastado, né? naquela troca do Careca Bianchese com a Atalanta. E aí, dali pra frente, ele já joga no Palmeiras, até ele ser barrado pelo Nelsinho, né? Sim. O Zinho também veio pro Palmeiras. E a gente faz um paulista na média, né? E até chegar na final, demos sorte no quadrangular. A gente foi bem, a gente terminou em segundo. O São Paulo era o favorito, porque o São Paulo tinha acabado de ganhar o Mundial, a Libertadores e o Mundial de 92, né? Que eles ganharam. 92, isso. E aí o Paulistão, né? Que a gente O segundo jogo, inclusive, é depois da final do Mundial, né? Contra depois o São da Paulo. final do Contra o Mundial. Barcelona, perdão. E o Paulistão era diferente, né, Gui? Era no final do ano. Diferente exatamente. De agora naquela época, o Campeonato Brasileiro era no primeiro turno e o campeonato estadual, porque o estadual era a preferência, né, realmente. Inclusive, foi o último ano. 92 foi o último ano desse Campeonato Paulista no segundo turno aí. E o Palmeiras começou a desenvolver, né? Tudo começou naquela... Acho que a gente tem que ser muito grato, tanto ao Brunoro quanto ao Beluso, né? Que o Beluso foi um dos caras que insistiu muito nessa parceria do Palmeiras com a Parmalat, porque o objeto de desejo da Parmalat era o Paulista de Jundiaí, inclusive. Eles queriam fazer a associação ao Paulista de Jundiaí e o Beluso conseguiu, conhecendo o diretor da Parmalat lá, fazer essa mudança, né? E aí acho que vem duas coisas que são três inclusive, né? Acho que são três chegadas aí bem importantes. Primeiro que o Palmeiras faz aquela primeira mudança, né, das cores da camisa, troca a camisa verde, que tanto a gente gosta até hoje, a verde escuro, né, pela aquela camisa listrada entre verde e branco ali, que a primeira versão eu acho que foi uma das mais feias, Jorge. Que é aquela da Adidas, cara, aquele verde abacate quase, verde, né? Cocô de nenê. Exatamente. Aquele verde horroroso. Mas ali começa já... A gente precisava de algum choque de realidade também, né, Jorge? O Palmeiras precisava de alguma mudança ali, alguma coisa que chegasse para mudar. Aí escolhe o Nelsinho para ser o treinador. E as duas chegadas que, para mim, acho que são os principais ali de 92, pelo menos, que é o Zinho e o Mazinho, né, cara? Que são dois jogadores que ali já tinham um peso. O Zinho ganhou muitas coisas no Flamengo. E o Mazinho vem do futebol espanhol, né? Ele vem da Espanha para vir jogar no Palmeiras. Vem do Palmeiras e a gente pega aquela final com aquele timaço do São Paulo e a gente perde o primeiro jogo. Jogando bem, a gente foi 4-2 o primeiro jogo, eu lembro muito bem, 3 gols do Raí, e o Cafu jogou muito. E aquele ano, por incrível que pareça, foi a primeira derrota pro São Paulo, mano. A gente tinha goleado eles no Brasileiro e de volta. E a gente tinha ganhado no primeiro turno também do Paulista. A gente meteu 3-0, 4-0 e 1-0. Aquela derrota na final foi a primeira do ano pro São Paulo, justo quando não podia perder. A gente perdeu de 4-2 o primeiro jogo, né? O Evair, acho que foi Evairizinho que fizeram os gols do Palmeiras, e a gente foi pro segundo jogo precisando ganhar do São Paulo de 2 gols aí para levar para prorrogação, e a gente acabou perdendo de novo de 2-1 no Morumbi, chovendo pra cacete. Jogos, né? Acho que é legal a gente falar. Acho que aí começa toda a identificação do Zinho com a torcida do Palmeiras, né, cara? Foi um cara que representou talvez esse começo de mudança ali, mas como você falou, durante o campeonato inteiro o Palmeiras tinha feito uma baita de uma campanha, com jogadores ainda, talvez até
nem sendo os melhores ali, a gente tinha jogadores que começavam a se identificar, tinha o Edu Marangon, por exemplo, nesse time aí, tinha alguns Sim. jogadores ainda, O mas Cuca, o faltava alguma coisa, Cuca, né? O próprio Tonhão jogando, o Cuca, é, Daniel Frasson, Maurílio, o Evair, que já estava começando a ser o Evair, né? Mas, tipo, faltava alguma coisa, né, Jorge? E aí a sim, gente perde, como você falou, essa final aí pro São Paulo, mas aí a gente não consegue nem ficar triste, né? Porque logo depois do jogo ali, a galera começando a ouvir no rádio ali na volta do Morumbi, o pacote de contratações, é, Celo. o Dream Team, o Green Team começava a se montar ali, né? O Green Team dos anos 90 começava a ser montado ali. O Palmeiras tira o Antônio Carlos do São Paulo, né? Começa já tirando o Antônio Carlos do São Paulo, que para mim foi uma grande contratação. O Roberto Carlos, que era lateral de seleção de base naquela época, vindo do União São João de Araras. O Edilson vindo do Guarani. O Guarani, naquela época, que era um time que incomodava muito os times grandes de São Muito. Paulo. E o próprio Edmundo, né? Que era a revelação do Vasco ali, que oscilava entre titular e reserva naquela época. Era um timaço, tinha Sorato, tinha grandes outros jogadores do Vasco naquela época lá. E o Palmeiras começa já a pensar no Campeonato Paulista, né? Porque aí tem a mudança, Sim. que a gente sai do segundo semestre para o primeiro semestre, o começo do Campeonato Paulista. E aí, em 1993, a gente já vem num embalo totalmente diferente, né, Jorge? E eu acho que Pô, faltou a gente falar também. Acho que 92, depois de 92, foi difícil para a gente contratar outros goleiros, né? Acho que ali foi o último que a gente contratou. Lembro do Carlos. O Carlos foi sim. contratado depois de disputar 3 Copas do Mundo pela seleção brasileira, veio com um nome grande. Mas entre 92 a gente teve ali o Ivan, que disputou alguns jogos. O primeiro jogo do Marcos, né? Primeiro jogo do Sim. Marcos contra a Esportiva de Guaratinguetá, que ele pega um pênalti. Muita gente não lembra disso, mas o primeiro jogo do Marcos pelo Palmeiras foi em 92 e ele acaba até pegando o pênalti na estreia dele. O... E foi importante em 92, que antes da final, a gente perdeu também a semifinal da Copa do Brasil. Foi a primeira semifinal. O Palmeiras chegou contra o Inter, perdeu lá de 2-0 e aqui não conseguiu reverter. E aí chegou esse pacotão aí, começou o projeto Libertadores aí. Aí contratou Antônio Carlos, Edmundo, Roberto Carlos, Edilson, quem mais? Deixa eu O pensar Clebão, mais né? ali. Bom, a gente já tinha Sampaio Mazinho no Sampaio. meio-campo. Aí, vamos pensar quem mais ali, Ah, 93. e aí, no 93. E aí o Palmeiras queria contratar as duas revelações do campeonato, que foi o Mojimirim, que foi Valber e Ah, Rivaldo. na verdade, não foi o Valber, O foi o Leto. Valdo e o Rivaldo. Era o É, Valdo e o Rivaldo. aí eles foram pro Corinthians emprestado, velho. Isso. E aí eles foram pro Corinthians em 93. E aí foram pro Corinthians em 93 e o Palmeiras faz aquele campeonato paulista. O Palmeiras ganhou. O primeiro tinha ponto de bonificação na época, né? Tipo, meio que era aquela época de era turno, não era? O primeiro Era o turno. turno, aí era turno, não, é turno, retorno, e aí tinha O a hexagonal, classe, não era um hexagonal, dividiu em dois três, grupos de era quatro. 3 e 3, né? Era, se eu não me engano, era Palmeiras, Guarani e Ponte Preta. Do outro lado tava Corinthians, Santos e São Paulo. Não, Ferroviária tava no do Ah, é, Palmeiras também, Ferroviária tava com o quatro. Palmeiras. Isso, era isso, E era aí, Ferroviária, não Ponte Preta. Era Palmeiras, Guarani e Ferroviária. e aí o Palmeiras ganhou, mano, ganhou todos os jogos ganhando de goleada todos os jogos. E aí eu lembro que o Corinthians do outro lado também fazendo uma campanha bom. Aí eu lembro na época, será que o Palmeiras vai conseguir o título? Ou de novo vai ficar na fila, os caras cantando, lembra? Na época os caras cantavam um, 2, dois, 3, três, até chegar no até 17 15, né? lá. Parabéns aí para você e a torcida do Palmeiras nervosa, nervosa. E aí acontece aquele primeiro jogo no Morumbi, que eu vou falar para você, eu lembro como se fosse hoje os dois jogos. E aí o Meu pai pessoal tava achou lá que a nesse jogo. torcida do Corinthians ia amassar. E naquela época, galera, o que era legal? O Morumbi era dividido num cordão, mano. Era a polícia ficava no meio e dividia. E a torcida do Palmeiras dividiu meio a meio com a do Corinthians, os dois jogos.
Mano, e o primeiro jogo a gente jogou, mano, a gente massacrou, Gui. E os caras fizeram um gol na falta do Neto aí, com uma falha do Sérgio. O Viola entrou e fez o gol ressurreição, eu falo, não falo nem o gol porco, porque graças a esse gol que o Viola fez, tirando um barato com a torcida do Palmeiras, eu acho que o Luxemburgo comprou a ideia, levou o time para Atibaia e foi foda, né? E aí a gente viu, por exemplo, ó, a galera falou muito, né, no filme de 93, a galera falava muito, os jogadores falando, inclusive, que a gente sabia que aquele grupo não era um grupo de grandes amigos, né, Jorge? Não é igual Sim, é hoje, por exemplo, que a gente vê vários jogadores tendo amizade. O grupo era meio que rachado, era a galera dos casados, tinha a galera dos solteiros, tinha a molecada que subia da base, a base não tinha a moral que tem hoje também os atletas no Cristo. profissional do Palmeiras, né? Então, tipo, tinha muito essa questão dos grupos ali. E o Antônio Carlos fala que, por exemplo, ele e o Edmundo sempre foram desafeto um do outro. E naquela semana eles se uniram pelo um bem maior, né? Pelo Palmeiras, para dar o título pelo Palmeiras. Até o Evair conta uma coisa que eu acho muito legal, que mostra muito o caráter desses caras do Palmeiras, que naquela época com certeza ganhavam muito bem, tipo assim, pro nível de salário que os jogadores brasileiros tinham. A torcida chegou até a oferecer dinheiro para os caras, tipo, é Eu dinheiro que falta lembro. para vocês e tudo mais. E o Evair falou: não, nós não queremos dinheiro, nós queremos que o jogo chegue para a gente poder mostrar o nosso valor e queremos dar o título para vocês, porque ninguém aguentava mais, né, Jorge? Ninguém aguentava mais e aquele time merecia. Aquele time não era só bom no papel, era um time que dentro de campo também entrava para dar show. E o campeonato inteiro foi isso, né? O Palmeiras viajava para o interior, fazia jogos e os jogos eram maravilhosos. Tirando aquele jogo contra a Ferroviária, né? Que foi um jogo muito, muito, Sim, muito pressionado. Teve um jogo de. O Palmeiras teve muita dificuldade e o Edmundo decide fazendo aquele golaço. Talvez acho que o gol mais golaço. bonito do Edmundo pelo Palmeiras foi aquele jogo. Que, por cobertura. E eu lembro que nesse jogo, antes do jogo, a torcida, a Mancha, foi lá na concentração do Palmeiras no hotel, entrou, conversou com os jogadores. E aí os caras da torcida falaram, mano, saíram todo mundo tranquilo, que viram que o jogador estava, mano, tava focado, eles queriam que o jogo acontecesse. E eu lembro como se fosse hoje também, a piada que os caras faziam na época, alegria de corintiano é igual promoção do Mapping, só vai até sábado, porque foi um sábado à tarde do dia 12 de junho de 93 o jogo. Então os caras zoando. E foi isso que aconteceu mesmo, mano. Eu cheguei, eu cheguei no estádio, era 10 da manhã. 10 da manhã, o jogo era 4 da tarde. Então, foi eu, meu primo e meus dois tios. O Abrão, que vem aqui na live direto, e o Sérgio. Mano, foi. Acho que o primeiro título sempre é inesquecível, né, Gui? E, cara, Aquele eu lembro como se fosse hoje a emoção de ver aquele gol do Zinho de perna esquerda. Eu tava direita. bem no meio, eu tava bem no meio do campo. De perna direita foi demais. E aí veio aquele gol do Evair no. Tinha que ter fechado com o gol do Evair, né? Aquele campeonato tava escrito, né? Maktub. Tinha que fechar o Evair para o Evair exorcizar tudo que ele sofreu com o Nelsinho Batista no Palmeiras. O Corinthians tentou contratar o Evair de qualquer jeito, graças a Deus não deu certo, senão ele ia ser o ídolo que ele foi. E aqueles 4-0 acho que foi para lavar a alma, que depois disso veio muitos títulos, mas, cara, aquele 4-0 do Paulista, por isso que o pessoal fala, pô, tem gente que acha mais importante que uma Libertadores. Aquele título para depois de 17 anos, pô, primeiro título assim que eu vi e contra um rival odiado que é o Corinthians, a Edmundo, aí você vê Edmundo, Tonhão, cara, o Tonhão foi expulso injustamente, foi um jogo assim marcado, Gui, assim, eu acho que você também, quando você vê esse jogo, você deve se arrepiar, que nem o É, filme lá, 12 de junho de 93, mano, eu me arrepio, eu choro quando eu vejo eu, esse filme, eu acho incrível. eu tenho comigo assim, Jorge, sou de 94, eu tenho um ano menos do que essa final, vamos dizer, do Palmeiras, né? E mas eu vivo muito o Palmeiras assim muito intensamente desde que eu me conheço por gente. E esse jogo foi um jogo que eu sempre
tive muita curiosidade, muita. E o meu vô, eu já pedi, eu acho que todo palmeirense que eu conheço, que viveu essa época com você, não foi diferente, porque quantas vezes a gente já conversou sobre esse jogo, eu falo que talvez se eu pudesse, na minha ingenuidade aqui, na minha insignificância, escolher um dia que eu não estive nesse mundo para eu viver, acho que seria esse dia 12 de junho de 93. Eu queria ter vivido esse dia, é, sei lá, visto a reação da torcida, visto tudo aquilo acontecer na minha frente. Acho que seria o dia que eu escolheria para viver. Tipo, um dia que eu não vivi, que eu gostaria de ter, que eu gostaria de estar presente, assim, porque é muito marcante. Eu já chorei vendo esse vídeo. Acho que toda vez que eu assisto esse filme, que eu vejo É esses 16 monstro. anos de fila, que eu vejo na cara do meu pai, que eu via na cara do meu avô, o que foi essa fila, é uma coisa que eu gostaria de ter vivido. E eu acho que uma coisa que você falou ali foi muito boa. O Palmeiras sai dessa fila de 16 anos, mas sai de uma maneira que só o Palmeiras poderia sair mesmo, porque depois de 16 anos sem títulos, em 2 anos nós ganhamos 5 títulos, entendeu? O Palmeiras ganha 2 vezes o Paulista, 2 vezes o Brasileiro, e aquele Rio São Paulo de 93, que também é muito marcante, porque também é em cima dos rivais, E e com o time praticamente nós reserva. jogamos o campeonato inteiro ali, praticamente só com Edmundo e Roberto Carlos como titulares jogando, né? O Foi, resto do time era quase totalmente reserva. foi totalmente reserva, assim, foi incrível, foi logo depois. Mano, foi sensacional aquele ano de 93. Pô, de lembrar, você fala, se emociona, porque é bonito demais. E só lembrando, galera, você tá assistindo o vídeo aí, não esqueça de dar o like, compartilhar e coloca aí nos comentários quais anos que vocês querem que a gente fala, quais títulos ou quais derrotas que vocês querem que a gente fala, que é com muito prazer falar da história do Palmeiras. O Gui também gosta demais da história do Palmeiras, então, cara, pra gente é gratificante. Então, vocês escolhem o ano, a gente faz um vídeo aí, independente do ano que vocês escolher, a gente vai fazer o vídeo aí, vai ser muito legal, né, Gui? Ah, é bom demais, cara. Fala de Palmeiras, fala da história do Palmeiras, coisas que a gente viveu, coisas que a gente não conseguiu, né? Mas que a gente, pô, o Jorge tem uma coisa que eu também tenho muito, assim, eu imagino que muita gente deve ter apresentado o Palmeiras para ele da mesma maneira que apresentaram para mim. Então a gente fala, às vezes até me falam, pô, você fala algumas coisas que você nem viveu com uma emoção, porque eu falo, porque foi a mesma maneira que eu falo da mesma maneira que passaram para mim. Então acho que Sim. isso faz a diferença e eu gosto muito de fazer conteúdo histórico, conteúdo. Falar de Palmeiras é a minha maior alegria. Também. Então, galera, deixa aí, compartilha, curte bastante, ative o sininho da notificação. Tamo junto, né, Gui, mano? Boa noite aí Então, a todo mundo aí e deixe nos comentários, galera, o que vocês quiserem, o ano, o título, o campeonato que vocês quiserem, pode falar que a gente tá aqui para vocês. Tamo fica mais junto. palestra. Boa noite, Gui. Tamo junto. Boa noite, papo de porco.